rival pode pagar 28 milhões de reais em ex-jogador do Fluminense. A gente vai comentar sobre isso nesse vídeo aqui. Também vamos falar sobre a situação do Marcelo. Tem jogo do Fluminense segunda, se ele entrar em campo atuar, será a sexta partida consecutiva do Marcelo jogando o recorde nessa passagem dele pelo Flu. E aí, vai jogar? Vai ser poupado? O que o Fernando Diniz vai fazer? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, além de falar um pouco mais sobre esse jogador que está cada vez mais ganhando espaço no elenco do Fluminense e pode ser peça importante daqui para frente na temporada, beleza? 3 informações importantes, então, para você que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo à Central Fluminense. Aqui você encontra todas as notícias do Flu, tudo num só lugar, para você ficar muito bem informado, beleza? Antes de a gente começar o vídeo, eu peço rapidamente para aqui embaixo do player do vídeo você clicar aí, ó, no botão do joinha. Tem um botãozinho do like aqui, ó, do joinha. Se você puder clicar, vai dar uma moral absurda pra gente, ajuda demais o nosso trabalho. Estamos aqui todo dia trazendo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor. Beleza? Eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Vamos lá. Vamos para as informações desse vídeo, porque eu quero falar um pouquinho desse jogador que cada vez mais ganha espaço. Se a torcida do Fluminense quer ver a molecada, mas pedia Jefté, emprestado ao Apoel do Chip, esquerdinha, voltou para a categoria de base. Tem outro jogador que tem aparecido bastante na lateral esquerda, vindo da base do Fluminense. Estou falando do Felipe Andrade. Renovou o contrato com o Flu esses dias, renovou até o final de 2025, tem uma multa rescisória bem alta, cerca de 268 milhões de reais, e tem caído nas graças de Fernando Diniz, tem sido bastante aproveitado por ele, né? Bastante aproveitado no sentido de comparação com outros jogadores da base, tá? Não tem sido o jogador titular, ele entra de vez em quando ali quando o Diniz precisa. Tá? Já tem 5 jogos na temporada, o Felipe Andrade, camisa 13 do Fluminense, tá? Mas é importante a gente entender um pouquinho sobre o Felipe Andrade, né? Ele é um jogador que nasceu lá no Ceará e veio para Xerém com 14 anos. Até quando saiu a renovação dele, o Fluminense fez post sobre isso, né? Ele tá há 7 anos no clube já, bastante tempo. Ele chega no Fluminense como lateral direito, tá? Lateral direito. Ele é destro, lateral direito. Nas categorias de base, ele acabou se tornando zagueiro, né? Ele é um jogador rápido, de bom cabeceio. Ele se tornou zagueiro. Então virou aquele zagueiro que podia jogar também na lateral direita. Já atuou, por vezes, como volante. Então, em caso de necessidade, pode ser útil na função. E com o Fernando Diniz, no principal do Fluminense, tem treinado como lateral esquerdo. A primeira vez que ele entra, foi até muito surpreendente para mim. Ele entrou justamente na lateral esquerda, que ele nunca tinha jogado até onde me consta, quando o Guga sente uma lesão contra o Atlético Mineiro. Lembra desse jogo? Empate lá em Volta Redonda. Ele entra pela primeira vez lá na lateral esquerda, né? E já agora a informação aqui do lance de que ele já treinava como lateral esquerdo com o Fernando Diniz, tá? Então, justamente pela ausência, o Marcelo naquele jogo, se vocês lembrarem, ele teve uma gastroenterite, não jogou, e aí ficou só o Guga como opção para a esquerda, não tinha ninguém no banco. Quando o Guga sentiu, quem entrou por lá foi o Felipe Andrade, deu conta do recado e o Fernando Diniz tem gostado cada vez mais dele. Me parece, tá, que o Diniz não conta muito com ele como zagueiro, não, porque no jogo contra o São Paulo, estava sem zagueiro nenhum disponível, tinha só ele e o Luan Freitas, que agora já até saiu do Fluminense, está no Londrina por empréstimo, e o Diniz preferiu botar o Thiago Santos na zaga, acabou até jogando muito bem o Thiago Santos, e não botou o Felipe Andrade. O Felipe Andrade entrou no segundo tempo quando o Felipe Melo pediu para sair. Então acho que o Diniz considera mais ele um lateral esquerdo. Mas é importante, né? Cada vez mais ganhando espaço, tem treinado bem, o treinador está gostando do futebol desse jogador. Repito, chegou no Fluminense como lateral direito, jogou a maior parte das vezes como zagueiro, já quebrou um galho de volante, agora está atuando na lateral esquerda. Então é um jogador muito polivalente, a gente sabe que o Diniz gosta. Treinadores em geral gostam, né? Mas o Fernando Diniz em específico gosta muito disso. Jogador polivalente é importante, faz várias funções, ajuda muito o treinador. Taticamente, esse é o Felipe Andrade, de contrato renovado até o fim de 2025, 278 milhões de reais é a multa rescisória do jogador. Beleza? Vamos partir para as próximas informações desse vídeo, mas antes eu quero rapidamente aqui aproveitar o espaço para dar moral para quem está sempre dando moral para a gente. Eu sempre comento aqui nos vídeos. Galera, deixa um comentário aí falando seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central consegue alcançar nesse país gigantesco, nesse mundo enorme, né? Então deixa seu comentário aí falando de onde você nos assiste, que a gente gosta muito de saber. E eu sempre que posso dou aquela moral para quem nos dá moral e vem aqui no vídeo e mando um abraço para a galera que comentou
nos vídeos da Central. Então eu peguei aqui uma turma para mandar um abraço. Ó. Vou mandar um abraço para o Amado Lino, de Goianésia, para o Beto, de Itabuna, para o João, assistindo a gente de Lisboa, em Portugal, para o Carlos Búzios, Adilson, que está assistindo a gente de Gaspar, Geraldo de Passos, Nivaldo de Vitória da Conquista, Gilberto de Ubá, Carlos de Belém, Laudimiro de São José de Espinharas, Roque de Araruama, Eusébio de Santo Antônio de Pádua, Nelson de Ceabra, Roque Dírigo de Belfor Roxo, Marcos de Jardim Alvorada, César de Sulacap, Elton de Cabo Frio, Dário de Jequié, Eduardo assistindo a gente da Flórida, mais um aí de fora do país, e o Flávio de Contagem. Um abraço aí pra galera que tá assistindo a Central, que deixou o comentário nos vídeos. Se você quiser que a gente mande um abraço normalmente, né, citar seu nome aqui na live para mandar um abraço, na live não, perdão, no vídeo para mandar um abraço, é só você deixar o seu comentário aí embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar um abração para você aqui no vídeo da Central, beleza? Próxima informação que eu quero falar nesse vídeo é sobre Marcelo, o popstar Marcelo. Pois é, gente, rola essa discussão, né? A gente até debateu isso em live aqui no canal, do aproveitamento do Marcelo. Até quando saíram essas notícias de problemas internos lá no Fluminense, havia a informação de que o Marcelo entendia que deveria jogar os jogos importantes, o Fernando Diniz entendia que ele deveria jogar todos. Isso era, claro, num contexto de jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então o desgaste era muito maior. Hoje, Marcelo está com 5 partidas consecutivas com o Fluminense. Se atuar segunda-feira contra o Coxa, será a 6ª partida seguida dele como titular, o que é o recorde dessa nova passagem, né? O máximo que ele tinha feito eram 5 partidas seguidas. Jogando contra o Coritiba, ele vai a 6. Mas muito se discute, né? Marcelo vai ser poupado? Não vai? Vale lembrar que no Fla-Flu ele saiu um pouquinho mais cedo com problema de lesão, claro. Foi depois que ele deu aquela caneta humilhante no Luiz Araújo apelou, deu aquele carrinho nele, e logo depois, por causa da pancada, ele saiu com bolsa de gelo e tal, foi pro banco. E já tinha informação durante a semana de que ele treinou normal, né? Foi realmente a pancada, tá treinando normalmente e tende a ser aproveitado contra o Coritiba. Então o Marcelo muito provavelmente vai sim para esse jogo, mas tem uma informação do Vitor Lessa muito importante que dá conta de que o Fernando Diniz não está pretendendo poupar o Marcelo, tá? Não só para esse jogo, mas daqui para frente. Que ele e a comissão técnica entendem que o Marcelo está treinando bem, né? Tá participando bem dos treinos, enfim, fisicamente está bem. E como agora o Fluminense está jogando uma vez por semana só, o Marcelo vai ter tempo mais do que suficiente para se recuperar. Se a gente pegar e lembrar agora, ó, o jogo contra o Coritiba vai ser na segunda. O último jogo foi o Fla-Flu domingo passado. 8 dias de distância entre um jogo e outro. Então o Marcelo tem tempo mais do que suficiente para se recuperar e o Fernando Diniz não está pretendendo poupá-lo. Só que, vale lembrar, jogo contra o Coritiba dia 24, segunda. Depois tem um jogo no final de semana, aí eu vou ficar devendo o número do dia, mas é no sábado contra o Santos, no Maracanã, e terça-feira, Buenos Aires, Libertadores. Aí é terça, Libertadores, sábado de novo, Maracanã contra o Palmeiras, e terça, mais uma vez, Libertadores. Então voltam jogos em meio de semana, tem que ver como é que vai ser esse aproveitamento do Marcelo. Mas esses 4 jogos em sequência, eu já acho muito difícil que ele aguente. Então, em alguma dessas partidas deve ser poupado. Com certeza não será na Libertadores, né? A gente precisa do Marcelo inteiro na Libertadores. Mas a informação do Vitor Lessa dá conta de que o Diniz não está pensando em poupar o jogador, não, tá? Deve jogar, portanto, contra o Coritiba. A gente já chegou a gravar em outro momento aqui vídeo falando sobre isso. O Diogo Barbosa, que veio para ser reserva do Marcelo, né? Para o Diniz não precisar improvisar o Felipe Andrade na esquerda. Tá disponível, tá liberado, já se recuperou de lesão. E se o Fernando Diniz quiser, pode utilizá-lo na partida de segunda lá no Couto Pereira contra o Coritiba. Então, aí a questão é mesmo do Marcelo estar fisicamente bem para dar essa resposta. A tendência, repito, é que ele seja sim titular contra o Coritiba sem problema algum. E aí, meu palpite, tá? É de ver o Marcelo sendo poupado talvez contra o Santos, contra o Palmeiras, por causa da sequência de jogos na Libertadores. O Marcelo jogando uma vezinha por semana, eu acho que é ótimo, que ele vai aguentar jogar e o Fluminense vai ter esse ganho técnico aí que o Marcelo inegavelmente traz pra gente quando está em campo. Beleza, meus amigos? Vamos partir para a última notícia desse vídeo, mas antes eu quero lembrar você de correr lá no comentário fixado desse vídeo e conferir os principais produtos do Fluminense lá na Centauro, parceiro oficial da Central. Corre lá no link do comentário fixado e fica de olho porque tem muita coisa maneira, muita coisa boa do Flusão, com o melhor preço e com a entrega mais rápida do país. Então, link do comentário fixado, clica lá e aproveite. Beleza? Vamos lá para a última notícia desse vídeo, porque tem que falar, gente.
Tem rival do Fluminense aí, não queria zoar, não queria falar nada. Mas os caras estão com o sonho de ser Fluminense. Os caras estão com o sonho de ser Fluminense. O Vasco tá querendo contratar mais um ex-Fluminense. Dá pra gente recapitular aqui. O Vasco tentou o Lanzini disse não, porque não acha que o Vasco tem um projeto esportivo interessante. O Vasco tá tentando contratar o Abel Hernandes, passou aqui no Fluminense, também é atacante, está tentando contratar o jogador. O Vasco sondou o Sornosa, tá? Chegou a sondar o Sornosa, que jogou aqui também. O Vasco acabou de contratar o Paulinho, lembra dele? Cria de Xerém, saiu do Fluminense para Portugal, estava lá no mundo árabe. O Vasco acabou de contratar meio-campista Paulinho e agora está muito perto de contratar mais um ex-Fluminense, que é o meia Praxedes. Bruno Praxedes, né, que atualmente está no Red Bull Bragantino, está chegando por empréstimo no Vasco com uma opção de compra de 28 milhões de reais. Então, o Bruno Praxedes, ao fim do vínculo com o Bragantino, pode ser comprado pelo Vasco por 28 milhões de reais, um valor relativamente alto. Se a gente lembrar, o Bruno Praxedes era um jogador que na categoria de base do Fluminense não estava com tanto destaque, foi acusado de ter forçado a saída ao fazer posts em rede social se declarando um torcedor do Flamengo. E aí ele acabou sendo dispensado pelo Fluminense, foi parar no Inter, teve uma ascensão até rápida por lá, se destacou numa Copa São Paulo que o Inter foi campeão, salvo engano, chegou a começar a atuar na equipe principal do Inter, mas perdeu um pouquinho de espaço e foi negociado com o Bragantino, onde joga hoje em dia. Lá no Bragantino, nunca conseguiu repetir as atuações dos tempos de Inter e agora está próximo de ser reforço do Vasco da Gama. Repito, empréstimo com opção de compra na casa dos 28 milhões de reais, tá? Bruno Prachedes, meia, perto do Vasco, ex-Fluminense, mais um. Eles estão realmente querendo, né? Todo mundo que já passou aqui, eles estão querendo. O Flamengo é com Xerém, se o moleque passou em Xerém, quer comprar, e agora o Vasco é mais democrático, não importa se é de Xerém, não importa de onde é, jogou no Flu, ele quer também. É impressionante isso, né? Tá até um pouco assustador, mas o Vasco tentando aí se reforçar para se salvar do rebaixamento. A situação deles está um pouco delicada e precisa de jogadores novos, né? Jogadores bons para tentar salvar do rebaixamento. E fora a brincadeira, todos os jogadores que eu citei aqui, né, com passagem no Fluminense, vão ser muito úteis, tá? Se o Vasco contrata. Vão ser úteis para o Vasco na situação deles. O Abel Hernandes sabe fazer gol, iria ajudar o Vasco a se safar. O Lanzini, então, nem se fala. O Lanzini eu queria no Fluminense, imagina. O Fluminense tem um elenco melhor que o do Vasco, então nem precisa falar. Sornosa também, acho que para as pretensões do Vasco seria um bom nome, mas acho difícil sair lá do Equador. E o Prachetes também é um jogador jovem, tem qualidade. O negócio é ter essa consistência, essa constância que ele acabou não conseguindo ter nessa carreira, que está no início. O Prachetes é um jogador jovem, não tem nem 25 anos, acho que tem 23, 24 anos. Então ainda dá tempo de resolver essas coisas aí. Poderia sim, tá? Ser um bom reforço pro Vasco da Gama, mas mais um ex-Fluminense na mira do nosso rival aqui do Rio, do Cruz Maltino. Beleza, meus amigos? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo para você ficar muito bem informado sobre o Fluminense. Agora eu te convido a correr aqui nos comentários e deixar a sua opinião sobre as notícias. Praxedes seria um bom reforço para o Vasco? Diniz tem que poupar, o Marcelo tem que botar para jogar. Felipe Andrade, gostou dele jogando no Fluminense? Quer ver ele tendo mais chances? Deixe seu comentário aí, vamos trocar essa ideia, valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.